a edição da tarde do Jornal da Alerj. Hoje minha convidada é a deputada estadual Daniele Guerreiro e nós vamos conversar sobre um projeto da parlamentar que será votado hoje aqui no plenário sobre proteção de animais. A parlamentar quer que os municípios que mantêm um conselho de proteção aos animais tenham prioridade no repasse de verbas em convênios com o Estado. Deputado, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu queria saber da senhora o seguinte, esses convênios, eles serão em todas as áreas ou em áreas específicas? Boa tarde a todos. Esses convênios eles são destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os conselhos eles têm que ser vinculados à Secretaria de Saúde ou pode ser pela Secretaria de Saúde, de Educação e Meio Ambiente. Então, todos os convênios que forem na área de meio ambiente, ligados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles podem ter prioridade em receber essa verba, esses municípios, se já existiu conselho nessas cidades. Na verdade, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós não temos esses conselhos voltados para a proteção dos animais, defesa e proteção dos animais. Então, esse projeto de lei de número 149 é justamente para isso, é para incentivar os municípios a criarem esses conselhos municipais de proteção e defesa dos animais para que eles tenham prioridade no recebimento desses recursos, dessas verbas oriundas do governo e do Estado. Agora, deputada, por que a senhora criou esse projeto? Está acontecendo assim, muito tipo de problema com os animais nos municípios e não tem órgãos responsáveis por essa fiscalização? É exatamente isso. Além de ser uma protetora e defensora dos animais, eu sou presidente da comissão de representação que apura e investiga as políticas de proteção dos animais. E a todo momento a gente vê os maus tratos não só na televisão, mas com os amigos, ouvindo das próprias pessoas que têm ONGs, que são protetores, do que está faltando no nosso Estado. Eu acho que a gente precisa tomar consciência até que ponto nós chegamos. Não tem uma lei, não tem um projeto, não tem uma punição mais severa para esses agressores. Então, esse projeto, o objetivo dele foi justamente isso, para que a gente incentive. Eu acredito muito no fortalecimento da participação democrática da população, não só para a implementação, mas para formular políticas públicas relacionadas à proteção dos animais, que eles estão precisando demais. E eu acho que esse é o meu papel, essa é a minha bandeira. Eu estou aqui justamente para defender. Agora, formando esse conselho, quais pessoas poderiam participar desse conselho? Seria eleito o participante? Como é que isso funcionaria? Ele vai funcionar da mesma forma que os outros conselhos municipais funcionam. Qualquer pessoa poderá, da sociedade, participar desse conselho, juntamente com o poder público, tem aquela divisão da sociedade com os representantes, para poder estar discutindo, formulando, elaborando projetos, fiscalizando esses fundos, essas verbas, para que a gente possa implementar políticas públicas voltadas para a proteção e defesa dos animais, que é importantíssimo e a gente está precisando demais aqui no estado do Rio de Janeiro. Eles serão eleitos também? Eleitos. É da mesma forma que iria acontecer, como acontece nos outros conselhos, e não vai ser diferente nesse Conselho de Proteção e Defesa dos Animais. Eu vou pedir um minutinho para a senhora, que a gente tem uma repórter no plenário com outro parlamentar. Natália, é o deputado Anderson que está aí com você? Isso, Potira. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o deputado Anderson Nogueira, que esse ano coordena os trabalhos do Parlamento Juvenil. E nessa segunda-feira, ontem, acabou as inscrições dos estudantes para participar desse importante projeto aqui da Alerj. Vou conversar agora com o deputado, porque eu soube que foi o recorde de participações, deputado? Que projeto bacana, e agora com inscritos de todos os municípios do estado, É isso mesmo. Essa edição já é um sucesso. Nós tivemos como marca dessa edição, ter um lugar na história para você, e eu posso dizer com muito orgulho que tem um lugar já reservado na história para essa 9ª edição do Parlamento Juvenil. As inscrições se encerraram às 11h59 da noite dessa segunda-feira, onde nós totalizamos 514 inscritos, 4 vezes mais do que a edição anterior, que já era um recorde. Essa, então, portanto, bate bastante recorde da edição anterior. E mais do que isso, mais importante, pela primeira vez na história do Parlamento Juvenil, nós temos inscritos dos 92 municípios do estado, ou seja, desde Porciúncula, que tem lá candidatos, até o município de Paraty, todos os municípios do estado
tem participantes para essa edição do Parlamento Juvenil. Deputado, e agora? Qual é a próxima etapa? O que acontece agora? É importante dizer que pela primeira vez as inscrições foram online e as próprias inscrições online já eliminavam as inscrições que não estavam condizentes com as regras do Parlamento Juvenil desse ano. A próxima etapa agora, portanto, não há etapa agora de filtragem, ela já acontece automaticamente. Nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, a gente tem o primeiro turno das eleições. Esse primeiro turno acontece exclusivamente nas escolas. Por exemplo, se a escola teve mais de uma pessoa inscrita, ela tem eleição. Tem escolas que teve apenas um inscrito, então não haverá eleição nesse primeiro turno na escola que só teve um inscrito, somente para aquelas que teve mais de um inscrito. Então essa escola elegerá o seu representante para a eleição do segundo turno, que acontece no dia 15 de setembro, e aí sim, por município, exceto a cidade do Rio de Janeiro, que será por coordenadoria. No Rio de Janeiro, nós temos 3 coordenadorias metropolitanas e cada coordenadoria fará, então, portanto, a sua eleição. A do Rio de Janeiro é por zona, né, por região. E as demais municípios, um por cada cidade. Deputado, e quando os parlamentares juvenis chegam à LERJ para ter essa experiência de ser deputado por uma semana? A etapa seguinte ainda vai ter uma etapa de capacitação. No mês de outubro, haverá aí alguns dias onde, por região, a gente vai estar falando um pouco para eles sobre Constituição do Estado, Constituição Federal, Regimento Interno da LERJ, para que eles possam confeccionar seus projetos. E a culminância do projeto acontece na última semana de novembro, do dia 22 ao dia 28 de novembro, eles estarão aqui nesse parlamento, experimentando a vida de um deputado estadual, mas mais do que isso, eles terão a possibilidade de fazer vários cursos que acrescentarão muito para as vivências deles e também para o currículo e para essa disputa feroz que é o mercado de trabalho. Obrigada, deputada, pelas suas informações. Potira, eu volto com você e daqui a pouquinho você pode me chamar que eu volto aqui do plenário com informações sobre a ordem do dia e os projetos que vão ser votados. Volto com você, Potira. Obrigada, Natália. Bom, deputada, esse projeto da senhora vai incentivar que os municípios criem os conselhos de defesa e proteção dos animais. A senhora é de uma comissão aqui da casa, uma comissão especial, justamente com esse tema. E na última semana foi realizada uma audiência sobre o Rio Zou, foi se falado muito desses animais que ficam em jaulas, né? Existe já alguma conclusão em relação a essa audiência? O que é possível fazer para proteger os animais desses zoológicos? Sim, eu recebi representantes, né, na última audiência com o pessoal da Rio Zoo e da Rio Urb. Foi um pedido, eu fiz uma visita, após aquela entrevista que saiu da revista Veja, falando do zoológico, eu procurei o prefeito do Rio, Eduardo Paz, da qual me recebeu muito bem, fui muito bem recebido em seu gabinete, onde eu pude mostrar para ele as maiores dificuldades, fiz visita. Eu acho que uma coisa que a gente deve deixar aqui, que é muito importante, que em nenhum momento eu cheguei lá e avisei que eu iria visitar o local, eu cheguei de surpresa, juntamente com o deputado Chico Carlos, e aí nós constatamos que realmente precisa, mas precisa de cuidados na estrutura do zoológico. Então foi um pedido do prefeito Eduardo Paz de que representantes da Rio Urb viessem aqui para nos mostrar o projeto, o que vai ser feito. Então a gente já tem um prazo, a conclusão é do prazo das obras do Rio, do zoológico. São de 9 meses, estão em 10 milhões mais ou menos orçados. Então achei muito importante, achei muito positivo, porque a gente precisa dessa resposta, porque houve sim uma crítica muito grande, mas assim foi muito produtivo essa visita, essa audiência desses representantes aqui na comissão, que a todo momento eu falei, eu não estou aqui para cobrar, quando eu falei com o Eduardo Paz, eu estou aqui para pedir uma solução. Então ele se viu muito assim sensível a essa causa, ele falou, Daniele, você pode estar contando comigo nesse projeto, que eu vou estar assim, a gente vai estar entrando com licitação para que essas obras aconteçam, que esses animais fiquem em seu habitat muito mais confortáveis, não só para os animais, mas para a população, que agora a gente vai sediar também as Olimpíadas aqui, eu acho que ali é um ponto turístico e a gente precisa estar com ele tão bonito quanto as outras obras que o nosso Rio de Janeiro tem aqui para apresentar. E a proteção dos animais acaba sendo um tema que está cada vez mais em discussão, grupos se mobilizam e os zoológicos também, ele vem caindo um pouco em desuso em algumas cidades pelo mundo afora. E nos locais que mantêm os zoológicos, eles procuram retratar de uma forma mais próxima possível o habitat daquele animal, né? Exatamente. E assim, foi exatamente isso que aconteceu. Assim, vale frisar, eu acho que é muito importante a gente frisar aqui nesse momento,
que algumas pessoas, eu acho que de repente a imagem de uma foto do que foi tirada do momento mostra que o animal está sofrendo alguns maus tratos. A gente sabe que existem vários tipos de maus tratos, mas ele precisa estar sim no ambiente. Muitos protetores são contra essas, assim, por exemplo, os zoológicos, mas os animais eles têm que estar em seu mundo, em seu habitat, não preso à grade. Mas, infelizmente, já que existe, eu acho que a gente tem que cuidar. E esse é o meu papel aqui na Assembleia, esse é o meu papel como presidente da comissão, está fiscalizando e tomando conta. Assim como eu falei também para o representante da Rio Urbe, que durante as obras eu vou acompanhar de perto. Eu mesmo quero estar lá como deputada, como representante e como protetora dos animais, vendo se realmente as coisas estão acontecendo. Eu sou muito otimista. Então, eu acredito que a gente vai ter aí, daqui a 9 meses, que comemorar essa obra que vai ser concluída com muito sucesso. Agora, depois dessa audiência, que já deve trazer uma resposta positiva, já que as obras vão começar, queria saber da senhora se já tem algum tema para a próxima audiência. Temos sim, já temos uma data marcada, que é o dia 24, o próximo 24, onde eu vou estar convidando a presidente, que é Elizabeth McGregor, que é do Fórum Nacional de Proteção dos Animais, que vai estar trazendo para essa audiência pública um trabalho de conscientização. O Fórum Nacional de Proteção dos Animais, ele trabalha exatamente com essa conscientização. Eu acredito que todas as políticas, elas precisam ser trabalhadas com a conscientização, seja na educação, principalmente na educação, porque é de pequenininho que a gente aprende que aquele animalzinho bonitinho, peludinho, ele dá trabalho, ele né, tem as suas necessidades, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção. Não é um brinquedo, né? Não é um brinquedo. Então, eu acho que a gente levar isso para as escolas, trabalhar de forma integral com as crianças e que eles possam estar levando para os seus pais também, porque muitas das vezes as crianças nem pedem, mas o pai acha bonitinho, eu vou levar como um presente para o meu filho para agradar. E não é dessa forma. Eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito. E eu vou estar fortalecendo cada vez mais com a Elizabeth e com toda a sua equipe, com todo o Fórum Nacional de Proteção dos Animais, para que a gente possa estar estendendo aqui no estado do Rio de Janeiro esse trabalho de conscientização, que é muito importante. Eu sempre falo e sempre vou falar isso. A conscientização na população é essencial para que a gente possa desenvolver coisas boas e positivas, não só para os animais, mas na saúde, na educação, seja em qual for política, segmento que a gente deve seguir na nossa vida. E acaba que muitas vezes isso que a senhora falou, a pessoa compra um animal, enjoa do animal, depois acaba deixando ele na rua, né? E vale muito assim a gente destacar aqui também que quando a gente fala de animal, a gente está falando de saúde pública, né? Porque as pessoas simplesmente não querem mais, jogam os animais na rua e esses animais não são vacinados, não são vermifugados, não são castrados e aí eles se reproduzem, né, desordenadamente, o que cria aí várias doenças e a gente perde totalmente o controle. Então, esse conselho também desse projeto, desses municípios criarem esse conselho municipal, é justamente para isso também, para que a gente possa ter essa conscientização e esse controle. Porque com a participação da sociedade, não tem coisa melhor do que a própria população levar o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. E a gente sabe que essa área, que essa problemática em relação aos animais está muito carente, mas está carente demais. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para tudo que envolva os nossos animais, não só os exóticos, os nativos, os selvagens, os domésticos, porque vale também destacar que animais, quando eu falo, não é só o cãozinho, né? A gente tem que englobar todos os animais. Então, todos os animais, eles precisam dessa proteção. E aí, quem é que protege? Qual é a lei que ampara esses animais? Então, esse é o meu papel e é por isso que eu estou aqui. Não, e a gente vê que cada vez mais a sociedade se mobiliza, né? Há poucos dias, um caminhão tombou com porcos e grupos de defesa dos animais se reuniram e gerou uma comoção em todo o país, né? Você vê que as pessoas não estão vendo mais esses animais, não só, como a senhora falou, cães e gatos, mas outros animais, como cavalos, porcos, sim, não como alimento, né? Esses porcos eram vistos como alimento, agora até como bichos de estimação, né? Com mais carinho. Com certeza, com certeza. E eu vou falar aqui também que semana passada aconteceu um evento da qual me deixou muito assim, eu acho que é inadmissível no tempo de hoje, em pleno século XXI, a gente ter rodeios, a gente ter vaquejada, onde aconteceu no município de Xerém. Então eu dei entrada com ofícios para os Ministérios Públicos estadual e federal cobrando uma solução para que aquilo não acontecesse e para que não aconteça mais, seja penalizando, seja de qualquer forma que isso não aconteça. Eles não podem permitir que essas coisas aconteçam, porque se a gente procurar, se for lá no Google e procurar o que significa vaquejada, a gente fica assim, perplexo, porque simplesmente são maus tratos.
é alinhar o animal, é levar para uma linha onde naquela luta ali o animal ele quebra o rabo, ele quebra um osso. Então isso é legal, isso é bonito, em troco, a troco de quê que se consegue isso? Levar conhecimento também à população que vai nesses eventos para eles saberem o que realmente acontece. Exatamente, porque muitas das vezes não sabe. Né? Porque por trás do que acontece, que a gente sabe o que acontece quando tem um rodeio, né? O que causa, o que eles fazem para o animal ficar daquela forma, agressivo daquele jeito. E a vaquejada? Então, quer dizer, hoje não pode. Então, eu já tomei, já pedi soluções, sabe? Já entrei com os ofícios, não só pelo Ministério Público Federal, mas estadual, cobrando medidas para que eles pudessem tomar alguma coisa, fizesse alguma coisa para que isso não acontecesse mais. Já estou sabendo que vai acontecer um rodeio agora também nos próximos meses. Eu já vou estar de olho também, vou estar fiscalizando. Se for possível, vou comparecer ao local também e vou estar enviando ofícios para que a gente cobre soluções. Bom, eu vou pedir só mais um minuto para a senhora que a gente vai voltar ao plenário. Natália, você tem mais algumas informações sobre os projetos que serão votados hoje na ordem do dia? Exatamente, Potira. Além do projeto da deputada Daniele Guerreiro, os parlamentares vão votar duas propostas que beneficiam os idosos. A primeira é da deputada enfermeira Rejane, que quer reunir voluntários para fazer atividades recreativas e culturais em casas de repouso, clínicas e em hospitais que tenham leitos com idosos internados de longa permanência. A segunda proposta é do deputado Jorge Pisciani, que preside a Alerj, que pretende que os bancos tenham pelo menos um funcionário exclusivo para atender os idosos nos caixas automáticos. Os dois projetos estão em primeira discussão na pauta hoje e, se forem aprovados, ainda precisam voltar ao plenário para mais uma discussão antes de seguir para o governador sancionar ou vetar as propostas. Eu me despeço por aqui hoje e amanhã eu volto com mais informações direto do plenário. Com você, Potira. Obrigada, Natália. Bom, deputada, só para a gente encerrar, se as pessoas tiverem denúncias sobre maus tratos contra animais, podem procurar o gabinete, a comissão? Com toda certeza, nós estaremos à disposição. Outro papel importante do Conselho Municipal também é para que eles peguem, para que eles recebam todas as denúncias de maus tratos. Daí a importância desse projeto. Eu acredito que esse projeto, ele sendo autorizado, eu acho que a gente tem muito o que comemorar. E quem sabe até a gente está aí implementando uma política estadual de proteção dos animais. Bom, deputada, boa sorte com a aprovação do seu projeto. A gente obrigada. Encerra por aqui. Logo mais às 9h você acompanha todas as informações do Parlamento Fluminense. E a gente se encontra amanhã aqui às 2h40 da tarde. Boa tarde, fique agora com a transmissão da Ordem do Dia. Até lá.